Maratona de Dúvidas de Zumbido, primeira edição de 2025, com essas duas potências de profissionais, dois médicos otorrinolaringologistas barra otoneurologistas e meus amigos, claro. Muito bem, o pessoal já tá aqui entrando com tudo. Querido Márcio, já já te chamo. Bom, sejam bem-vindos para a primeira live realmente com profissionais de 2025. Nós tivemos em janeiro, nós fomos agraciados, né, com uma live de um caso de remissão de zumbido com a minha querida aluna de Goiânia, Cris, e o seu paciente. E foi uma live muito especial, né? A gente sempre fica muito empolgado. Eu fico, assim, extremamente feliz com esses resultados, não só pelo paciente, mas também pelos profissionais que lutam, né? E que realmente que vestem a camisa e que a gente fica na torcida sempre para que a gente tenha um caso de remissão de zumbido, que é realmente o que a gente espera, né? Deixa eu dar uma boa noite aqui para os meus seguidores. Será que tem gente nova aqui? Alguém aqui nunca viu uma live minha? Será? Então vamos lá. O meu paciente querido Henrique, tudo bem? A Cleusa Banhos, boa noite. Flávio Bezerra, meu xará de sobrenome. Você deve ser nordestino, hein? Roberta Verli, boa noite. A Neide. Alice Cavalcante, boa noite. Joelma Lima, Leandro. Boa noite, Juliana. Doutora Juliana Pacheco, Antônio Alexandre, Marisa de Souza e assim por diante. Sejam bem-vindos. Então, deixa eu começar aqui pra gente não perder tempo, porque a gente tem limite, né? Cadê o Ítalo? Deixa eu ver se eu chamo ele aqui. Convidar. Deixa eu ver se ele aparece. Oi, tudo bem, meu amigo? Olá, minha amiga, tudo bem, Karina? Tudo Feliz ano ótimo. E novo. você, já voltou de férias? Férias é aquele recessozinho, né? É. Já no batente, já faz tempo. É sempre mini férias. A gente não consegue tirar férias. Sempre mini férias. E Não você dá. foi lá pra Terrinha, pra Fortaleza? Eu passei o ano novo em João Pessoa. Você tem parente lá? A minha esposa tem, o pai dela é da Paraíba, e aí os irmãos dele todos moram lá, e aí os meninos foram conhecer os bisavós que são vivos. Tá brincando! Que Que bacana. máximo! Que família, né? Que vive bastante. Nossa, É. amo, Os né? meus filhos conheceram três bisavós, a minha avó e os dois avós e dois, né, dos quatro avós da Patrícia. Meu Deus, olha só. Ítalo não tá conseguindo participar. Deixa eu ver aqui. Apareceu alguma coisa assim que ele não tá conseguindo. Bom, vamos esperar. Márcio, meu querido, mais um ano, mais uma vez, sempre aqui na maior alegria quando você aceita o convite, né? Porque é sempre especial quando você tá na live. E eu gostaria que você se apresentasse, principalmente para os meus seguidores, falasse um pouquinho quem é você e a sua formação, né, onde você se formou, onde você atende, isso também é importante, se faz teleconsulta também. Imagine, eu que agradeço, um prazer grande aqui. Já tomara que eu consiga aí acrescentar alguma coisa. Seus seguidores são muito mal acostumados, né? Que você fala muita coisa boa e aí é difícil a gente entrar aí no ritmo. Mas meu nome é Márcio Salmito, eu sou médico, né? A minha especialidade é otorrinolaringologia e eu tenho formação em otoneurologia. Eu organizei, eu coordeno lá o Centro de Otoneurologia, que nós estamos no Oswaldo Cruz, em São Paulo. E eu mantenho também atendimentos na minha terrinha, querida Fortaleza, que eu vou sempre, né? E eu fico aí ajudando a Latam na ponte aérea entre São Paulo e Fortaleza. Nossa, é verdade. E é toda semana que você vai? Eu vou bastante, viu, Karina? A agenda é meio maluca, mas geralmente eu tô toda semana nas duas. Caramba, hein? Haja oração para não pegar turbulência. Pelo É amor de Deus. verdade, é Não é verdade. verdade que eu fico meio tensacinha nessas situações. Não pode descer na chuva. Cheguei!
Que delícia, meu amigo, que bom, adoro vocês dois juntos, porque eu sei que são lives muito especiais, movimentadas e realmente com respostas assim super assertivas. Meu querido, falei um pouquinho de você só para se apresentar aí para os nossos seguidores, para o meu seguidor, para o Márcio também, sempre tem gente nova entrando, né? Então vai que Eu, alguém não conhece o Ítalo, que é eu difícil, hein? sou o Ítalo Medeiros, eu sou pernambucano, mas moro em São Paulo, trabalho em São Paulo. Eu atualmente trabalho em dois lugares somente, graças a Deus, porque a gente tem que correr tanto em São Paulo, né? Então, eu trabalho no HC, no Hospital das Clínicas, da USP, né, onde atualmente eu sou diretor do serviço, né, e trabalho no meu consultório, que fica aqui na Oscar Freire. Também, como o Márcio, eu sou otoneurologista, a gente tem a mesma subespecialidade, né? Trabalhamos com tontura, vertigem, zumbido e surdez, né? Então, são os sintomas que a gente, né? Ou seja, trabalhamos com o labirinto, né? E a orelha, que é a orelha interna e as vias do labirinto. Então, né, um conjunto de sintomas aí, né, Márcio? É isso aí. Isso aí. Tontura e Isso. zumbido é o dia a dia. É, É o arroz com feijão. é. Muito bem, deixa eu só me apresentar rapidinho aqui para os seguidores dos meus queridos. Enquanto isso, vocês já podem enviar as dúvidas de vocês, tá bom? Aqui é para realmente, imagina vocês assim, sentada na frente de especialistas em zumbido e tontura, que também vocês podem perguntar aqui sobre tontura. Imagina isso. E aí vocês querem tirar as dúvidas de vocês com pessoas que realmente profissionais que vão saber responder baseado em evidência científica, com muita prática clínica que eles têm, tá? Então, eu sou a Karina Bezerra, sou fisioterapeuta, sou zumbideira de carteirinha, porque eu só atendo zumbido e afins, uma plenitudezinha, ouvido tapado, uma hiperacusia devido às questões musculares, e eu atendo aqui em São Paulo, capital, no bairro de Gianópolis, e também atendo teleconsulta para o Brasil e para no mundo inteiro, né? Eu tenho pacientes até no Japão. Então, é muita alegria, muito prazer que eu tenho de poder ajudar pessoas que estão aí espalhadas no mundo inteiro. E eu gosto muito também, não só da parte prática, clínica, mas também da docência. Eu dou cursos, ministro cursos. Então, para quem é fisioterapeuta, eu dou cursos de zumbido aí em algumas cidades. Vai ter esse ano aqui em São Paulo e em Porto Alegre. E também ministro cursos online para profissionais de saúde, seja para ensinar exercícios, seja para ensinar a fazer laser nos pacientes com zumbido. Então, fiquem atentos às próximas postagens, vocês que são profissionais de saúde, que eu vou falar um pouco sobre o curso online e presencial, né? Tive a oportunidade de fazer meu mestrado e doutorado aqui na USP, sempre dentro da área de zumbido. E eu tenho essa página aqui que eu procuro movimentar sempre para trazer informações corretas, informações, desmistificar muita coisa errada aí, que o que mais tem são notícias, fake news, notícias incorretas, né? E que querem realmente deixar vocês angustiados muitas vezes com vídeos, né, sensacionalistas, para que no final possa vender algum produto, mas colocando medo antes na cabecinha de vocês. Então aqui a gente procura realmente esclarecer, tá bom? Podem enviar já a pergunta, tá? Mas eu vou começar com a seguinte pergunta, que é o seguinte. Até um tempo atrás, que agora eu acho que já está melhorando muito. Sempre era essa história assim, zumbido não tem cura, zumbido não desaparece, uma vez você tem zumbido, nunca mais ele some. E eu acho que o que a gente tem feito aqui nas redes sociais, falado em congressos, isso tem melhorado muito a mentalidade dos profissionais e das pessoas que têm zumbido. As pessoas realmente estão observando, acreditando que existem casos, né? Nem todo mundo, mas existem casos de remissão total do zumbido. Isto é, o zumbido desaparecer. Só que agora está aparecendo uma nova onda que eu tenho observado na minha página, que é o seguinte: se eu posto algum caso de paciente que teve uma remissão e que tem perda auditiva, existe uma página grande aqui no Instagram que passa a informação que uma vez que você tem zumbido com perda auditiva, você não
tem mais a chance. Você está condenado a ficar com zumbido para sempre. E a gente que trabalha com isso, a gente não só lê nos artigos científicos, mas a gente vê na nossa prática clínica também. Então, eu quero já começar com essa frase aí, dizendo assim, ó, zumbido que é acompanhado com perda, ele jamais, não tem nenhuma chance mais de desaparecer. E aí, Ítalo, o que é que você falaria? Há essa possibilidade do zumbido desaparecer, mesmo você tendo uma perda, e essa perda bilateral? Já, claro que há. Na verdade, a gente sabe que, né, 94% dos pacientes que têm zumbidos têm perda na audiometria. 94. Então, a chance de ter zumbido e ter uma perda na audiometria é altíssima. 94% da população, né, de pacientes com zumbidos tem perda de audição na audiometria. Ah, então e os 6%? Esses 6% também tem, na maior parte das vezes, algum tipo de lesão, né, escondida na via auditiva. Então, se você me pergunta, Ítalo, quantos pacientes com zumbido têm audiometria normal e todos os outros exames de audição, como as emissões, as altas frequências, o Bera, quantos desses são os pacientes normais? É raríssimo. A gente conta eu conto nos dedos pacientes que todos os exames deram normal. Então fica a primeira ideia. Ah, doutor, eu fiz e minha audiometria está normal. Então o zumbido não tem nada a ver com a audição. O zumbido, na maior parte das vezes, claro que tem a ver com a audição. Porque ele é um sintoma sonoro, portanto, tem o envolvimento da via auditiva, que é a única que vai levar para o cérebro as informações de som. Então a via auditiva está muito envolvida. Essa coisa de que porque tem surdez não melhora, imagina, eu já tive muitos pacientes que têm surdez e bota lá sua prótese e o zumbido some. Hoje mesmo veio um. Doutor, se eu tiro, eu escuto meu zumbido. Quando eu boto meu aparelho, eu não escuto. Quantos pacientes, né? A gente já mandou para Karina e Karina, mesmo com a perda pequena, o zumbido desaparece. Então, isso não é literal, tá? Vamos tirar essa ideia da cabeça. Mesmo tendo perda, o zumbido pode ter remissão E, total, e eu, né? eu assino tão embaixo isso aí, Ítalo, que eu diria até eu iria mais longe. O normal é a pessoa ficar boa. Porque como é que a gente vai explicar as pessoas que têm perda de audição e não têm zumbido, Uhum. né? Então, assim, a pessoa que tem perda de audição e não tem zumbido, ela tem um zumbido que ficou curado, que Exatamente, é a regra. que o cérebro inibiu a atenção. Então, a Exatamente. gente tem isso, a gente sabe que isso existe, né? E virtualmente, o que que você acha? Hoje eu tenho uma concepção assim, muito clara de que virtualmente todos os pacientes com zumbido têm que ter duas coisas. Ele tem que ter nascido ouvindo, quer dizer, um surdo não vai ter zumbido, porque não tem a capacidade, o córtex temporal, né, o córtex auditivo não vai funcionar. E tem que ter tido uma lesão da audição. Os pacientes que não têm nada, 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 audiometria normal, altas frequências normais, autoemissões normais, eu ainda não vi esse caso, não. Mas se tiver, teve uma perda de audição temporária. É, Eu diria que 100%, assim, virtualmente, os que não têm perda de audição documentada, provavelmente têm uma perda que não foi possível documentar, ou porque é muito pequena, ou porque teve e já recuperou é. a audição e o zumbido foi amplificado a nível cortical. Isso é o que a gente chama de hidden hearing loss, né? A perda de audição escondida. Então, existem lesões que não aparecem nos exames convencionais. Você teria que fazer exames mais específicos, né? Então, mas eu concordo com você, a maior parte dos pacientes. Gente, de cada 100 pessoas com zumbido, só 20 vão procurar o médico. Só 20 vão procurar. Esse é um dado que a gente tem na literatura, né? Só 20 se incomodam e vão procurar o médico. Aí os outros 80 às vezes percebem zumbido, inibem, não dão bola, não sabem nem que aquilo chama zumbido. É comum assim? É o mais comum.
É o mais comum. Por isso que quando o Márcio fala, olha, muitas pessoas se autocuram do zumbido. Exatamente por esse sentido, né? O cérebro é capaz de, né, inibir neuralmente, né, através de estímulos elétricos entre os neurônios, a atenção e a percepção do zumbido. A gente sabe que isso acontece. É muito comum, né? Excelente. Nossa, senhora, a gente já começou aqui com tudo. Aí já vem uma pergunta aqui, ó, do Estoico Rogério. Aí ele perguntou, sabe, ô Márcio, ó, tem cura para zumbido? Então é possível o zumbido sumir? A cura que chama, né? O zumbido desaparecer, é possível? É bom primeiro a gente definir o que que é cura, né? Então, quando a pessoa fala cura do zumbido, geralmente a pessoa quer dizer o quê? Quer dizer não ter mais a capacidade de escutar, de perceber aquele zumbido que a pessoa antes escutava. Então, é uma forma de definição de cura. E existem pessoas que têm sim cura do zumbido, e algumas delas, inclusive, espontâneas, né? Sim. E a brincadeira que eu fiz de que a regra é ficar curado. É porque se a gente sabe que a perda de audição quase sempre, né, virtualmente deve ser todos, mas ninguém é Deus para saber a verdade, então a gente só descobre 94, 98%. Mas se quase sempre a perda de audição é a causa do zumbido, hoje eu tenho numa concepção assim filosófica de que as pessoas que têm perda de audição e não têm zumbido, na verdade são pessoas que ficaram espontaneamente curadas do zumbido antes do zumbido ser perceptível, né? Uhum. Então, eu acho que a cura do zumbido, no sentido de não perceber mais o zumbido de forma alguma, existe para o paciente que tinha um zumbido crônico. Quanto mais crônico, mais demorado, mais conexões ali enraizadas, talvez seja mais difícil. Mas eu diria que a regra é ficar curado espontaneamente. Os que não ficaram têm várias ferramentas de tratamento que fazem o paciente realmente ficar curado. E existe uma segunda definição de cura, né, que aí talvez seja mais polêmico, que é o paciente que tem a percepção ainda sonora, né? Quer dizer, ela tem o zumbido. Quando você pergunta assim, você ainda tem o seu zumbido? Aí a pessoa diz assim, deixa eu ver. Aí, tá aqui. Né? Aquela pessoa que o zumbido tá lá, mas que não interfere em nada na vida, que, né, que não atrapalha a audição, concentração, sono, vida normal. E quando lembra do zumbido, aí percebe que ainda o zumbido existe. Eu chamaria de cura essas duas E tem muitos possibilidades, e sim. pacientes que até falam, né, Márcio? Eu me sinto curado. Muitos pacientes Sim, mesmo me falam, eu tenho zumbido, mas ele passou a não me incomodar absolutamente nada. Eu durmo, eu assisto TV, eu consigo ler no silêncio. Então, eu me sinto curado. Então, se eu me sinto funcionando na vida, isso para mim é uma cura. Eu já ouvi muitos pacientes falando isso. Então, é até uma questão meio filosófica É. e que muitas vezes ajuda, né? Eu acho que tem cura, tem remissão total. Eu tive vários pacientes com remissão total, não tenho dúvida nenhuma disso. É a maioria, veja, dos pacientes que se incomodam com zumbido, não é a maioria, mas existe essa população, tá? Existem pacientes que não curam, mas melhoram. Essa é a grande maioria dos pacientes que a gente trata, né? Os estudos, inclusive, né? Inclusive os estudos mostram que com o passar dos anos há um processo, né, fisiológico de inibição naqueles que procuram o tratamento. Então, né, só que não é para todo mundo, essa cura total não é para todo mundo, mas não é a cura total que vai aliviar a vida da maior parte dos pacientes. Só em ele já não prestar atenção, só em ele não focar o zumbido, só em ele esquecer o zumbido na maior parte dos dias, né, não ter a percepção do zumbido, isso já é uma melhora significativamente que faz o paciente nem perceber o zumbido, né? Então isso também é uma melhora. A gente não pode só Muito! trabalhar sobre a questão da cura, porque se a gente trabalha sobre essa perspectiva, é péssimo, é muito ruim, Gera né? frustração, gera ansiedade, você fica se apegando apenas aquela situação do tudo ou nada, que muitos Exato. psicólogos na área de TCC falam. O tudo ou nada é uma disfunção cognitiva no sentido assim, como ou eu não tenho zumbido nenhum, ou se ele ficar mesmo sem eu sofrer, eu não aceito. Né? Então é aí que o psicólogo entra para trabalhar esse tudo ou nada. Não, calma, né? Tem tanta coisa aí por trás que dá para você viver bem, mesmo tendo zumbido, mas sem incômodo. Como, por exemplo, a Ieda
GFB, ela colocou assim, ó, eu já fiz de tudo. Físio, laser, manobras, fui em neuro, dentista, otorrino, endócrino e nada. Esse nada, Ieda, é o que eu te pergunto. Por exemplo, ele não aliviou um pouco o volume? Ele não melhorou a frequência de repente? De repente você não dormia bem e hoje você dorme melhor? Isso é algo, né? O nada, muitas vezes, vocês falam assim, nada é como se fosse se ele não desapareceu. Mas o desaparecer não é tudo, né? Lógico que a gente quer no final isso. Mas quando a gente consegue funcionar, a gente consegue assistir uma TV sem se incomodar, ler um livro que você gosta, mesmo no silêncio, você consegue deitar a cabeça no travesseiro, sem ter que colocar tantas terapias sonoras, um estímulo sonoro para dormir. Isso é um ganho. Isso é ganhar. Isso também é tratamento, tá bom? E E é uma pergunta interessante. interessante aqui, ó, do Ednilson. Nunca vi essa pergunta. Ítalo, como é o teste da lidocaína? Hum, Funciona? Antigamente se tinha, foram fazer uma pesquisa, né? Foram fazer uma pesquisa, um paciente foi fazer uma cirurgia meio acordado e eles aplicaram lidocaína, né, nos cornetos do paciente. Isso há muitos anos atrás, né? Há mais de 40 anos atrás. E aí o paciente, quando aplicaram a lidocaína para esse tratamento que iam fazer do nariz, o paciente relatou que houve um desaparecimento do zumbido deles. Né? Então, depois disso, começou-se a fazer a lidocaína pela veia, né, para ver qual era o resultado da lidocaína, do zumbido. O que a gente via é que quando você faz a lidocaína em alguns pacientes, o zumbido diminui, em outros, mais raramente, o zumbido até desaparece. No entanto, não é um remédio que você possa. A gente foi tentar fazer a lidocaína injetável pela boca, através de um análogo da lidocaína, e se viu que pela boca não tinha efeito nenhum. Então, hoje em dia a gente tem a lidocaína como uma alternativa, só que a gente só usa a lidocaína em nível hospitalar, porque às vezes ela pode dar uma arritmia, e mesmo nível hospitalar cada vez se faz menos, porque os estudos mostraram que ela não era capaz de desaparecer. O que acontece é que os pacientes que têm lidocaína, que respondem à lidocaína, muitas vezes respondem também a um outro remédio chamado carbamazepina. Então, hoje em dia, a gente faz o teste direto com a carbamazepina quando tem que fazer. Mas é um remédio controlado, que tem que ser feito com médicos, sob supervisão, né? Então, não dá para tomar assim, eu quero, vou lá e, né? Não pode, né? Mas a teste da lidocaína era isso. Era uma coisa que aconteceu através de um episódio, né, espontâneo e que virou um boom naquela época. Isso há 45 anos atrás, mais ou menos. Né? Quando eu comecei a estudar zumbido, a gente usava muito. Aí hoje em dia a gente quase não faz mais. Né? Porque Ítalo, a gente a tese da Tatiane Vacara, ela usou alguma coisa assim? A Tatiane Vaccaro, ela usou, eu fui da banca dela, ela usou xilocaína, né? Não foi a lidocaína, e usou no conduto, né? E ela não teve um resultado tão bom, Ah, né, quanto os outros estudos. Então, não é uma coisa que a gente use hoje. Foi uma tese de doutorado, mas não mostrou evidência. certo. Então, mesmo que não tenha resultado, é importante que seja Sim. publicado, para que outras pessoas não precisem repetir esse estudo, né? Perfeito. Bom, mas Gente, ó, tô vendo os coraçõezinhos subindo. Então, para quem a gente responde as perguntas, a gente gosta bastante de afeto, então coraçãozinho. E aqui, ó, tem um aviãozinho aqui embaixo à direita. Encaminha para quem precisa dessa live, tá bom? Alguém que você conhece, algum profissional, alguém que tem zumbido, tá? Tem uma pergunta aqui, Márcio, da Fran Oliver. Eu tenho zumbido há 2 anos, uma perda auditiva no ouvido esquerdo. E agora no exame deu hiperreflexia no ouvido esquerdo. O que pode ser? hiperreflexia, o quê? Vestibular? Vestibular. Eu acho que A é, né? prova calórica? É. Isso aí, eu acho que é uma resposta aí que merece alguns comentários. Eu vou até aproveitar essa resposta e comentar sobre aquela pergunta da Ieda em relação o meu zumbido é muito intenso e tal.
E não custa a gente lembrar que o paciente com zumbido tem a impressão de que o que faz ele sofrer é a presença daquele som. E se fosse isso, os estudos que medem o zumbido iriam ao volume do zumbido, maior seria o incômodo da pessoa que tem zumbido. E já tem vários estudos, isso é indiscutível, de que essa relação não existe. Então, tem pessoas, a gente consegue medir o zumbido por um exame, que é a cofenometria, a gente consegue medir quantos decibéis tem o zumbido da pessoa. E existem vários estudos que mostram que pacientes que têm um zumbido com muitos decibéis e pacientes que têm zumbido com poucos decibéis não têm uma relação sobre o quanto aquele paciente está sofrendo. Ou seja, tem pessoas que têm zumbido muito alto e que não se incomodam ou se incomodam pouco, e pacientes que têm um zumbido baixinho e que se incomodam assim de forma assustadora. De forma que hoje o que a gente entende é que o zumbido, né, a doença, né, assim, o problema do zumbido não é a presença de uma percepção de um som. O problema do zumbido é o impacto que esse som que é percebido leva de sofrimento na pessoa. Bom, mas aí voltando então para a pergunta como chama mesmo? Esqueci. Deixa eu voltar Bom, aqui. mas assim, quando a gente faz um teste vestibular, né, então ela está falando daquele teste em que a pessoa põe a prova calórica, né, ela é submetida a um ventinho ou água, né, no ouvido. Esse teste calórico ele vai estimular o labirinto por conta da mudança de temperatura e a pessoa vai sentir uma vertigem. Então, como o labirinto é um órgão que ao mesmo tempo serve para a gente ouvir, né, porque uma parte do labirinto é a cóclea, e a outra parte do labirinto é um órgão, né, a outra parte que serve para a gente sentir os movimentos, é muito comum que a pessoa que tem um problema na parte auditiva do labirinto também pode ter um problema na parte vestibular, na parte de tontura do labirinto. Então, é muito comum que a pessoa tenha a necessidade de fazer exame das duas coisas e às vezes o paciente tem os dois sintomas. Mas não existe uma relação entre a alteração da audição, de forma assim, cartesiana, quer dizer, não é porque tem alteração em um que vai ter alteração no outro, e não é porque deu a resposta do exame de um jeito ou de outro que isso vai ter um significado de diagnóstico. Então, quando ele fala de hiperreflexia, significa dizer que o labirinto da pessoa respondeu mais do que o esperado. O E labirinto do equilíbrio, o né? O labirinto do equilíbrio. labirinto, a parte do equilíbrio, né, a parte que causaria a tontura, respondeu de forma acima do normal. E não existe a aceitação de que essa resposta aumentada exista só de um lado. Então, a causa mais comum de uma hiperreflexia de um lado é porque, na verdade, a doença é do outro lado. O outro lado é doente, respondeu menos, e aí o lado que supostamente está com hiperreflexia, na verdade, é o lado saudável. Então, assim, esses resultados de exames, eles têm que ser olhados assim, muito detalhadamente, muito individualmente, e eles não costumam ser definitivos para o diagnóstico. Na otoneurologia, assim, mais do que na média, realmente o diagnóstico é muito mais baseado na consulta, no exame físico, né? E os exames, eles complementam, assim, o raciocínio, mas eles não são, assim, definitivos. E esse achado especificamente de hiperreflexia de um lado, geralmente, na verdade, o problema é do outro lado, que está funcionando menos. Uhum. Não, muito bom, muito bom. Agora, o Ítalo, pensando no que o Márcio estava comentando, né, sobre o significado, eu lembro que você já falou de uma história de uma paciente. Parece que ela entrava no quarto, ela achava que parece que o som era da lâmpada, e depois ela descobriu que O era o zumbido, ela senhor, começou a entrar em o desespero. senhor, ele usou, era um senhor de 70 e poucos anos, com uma perda de audição, né? Por 15 anos ele achou que o zumbido era a lâmpada elétrica do quarto dele. Então ele só escutava à noite, quando estava todo o silêncio, né? Então ele entrava no quarto, a luz estava ligada e ele tinha a ideia de que o zumbido era do ouvido, não era do ouvido, era da lâmpada elétrica. Uma vez ele entrou no quarto pela manhã,
e percebeu que o zumbido, que a luz estava desligada e que o zumbido estava no ouvido dele. Depois de 15 anos. Aí você me diz assim: ah, ele sofria? Claro que não. Claro que não, porque é aquilo que o Márcio falou, né? O zumbido não incomoda porque ele é alto. O zumbido incomoda porque ele é importante para aquela pessoa. Existem zumbidos de volumes de 10, 12 decibéis que não incomodam, que é aquele exame que a gente consegue medir o zumbido, que não incomodam nada, nada. Existem zumbidos de 2, 3 decibéis que incomodam muito, né? Quem define o grau de incômodo não é o volume, né? Até porque, por exemplo, agora eu estou aqui, o ar-condicionado está ligado, eu vou ficar o tempo inteiro aqui, eu não vou nem perceber que o ar-condicionado está ligado, mas faz um baita barulho o ar-condicionado. Não sei se vocês estão escutando. Então, o barulho do ar-condicionado está aí e eu não percebo. Eu passo o tempo inteiro aqui e eu não percebo nenhum momento. Por quê? Porque meu cérebro sabe que isso não tem importância, que isso não tem risco, que isso não vai causar nada na minha vida. Então ele inibe. Muitas pessoas fazem a mesma coisa automaticamente. Quando eles percebem o zumbido, o cérebro inibe e eles não ficam prestando atenção no zumbido. Isso funciona para todo mundo? Não. É por isso que o mesmo remédio e a mesma fórmula, o mesmo tratamento não serve para todos os pacientes. E quando eu falo isso, eu falo também que ler coisas na internet, em sites que não são de profissionais que trabalham com isso, essa coisa toda, é muito perigoso. Porque de cada 100 pessoas que têm zumbido, eu falei para vocês, 20 procuram médico, 80 não procuram médico. E quem é que vai escrever coisa na internet? É exatamente quem está sofrendo pelo zumbido. E são as pessoas, né, que se incomodam, que então você não pode assumir aquele incômodo, aquela coisa para você, porque sua doença pode ser completamente diferente, né? É uma coisa Excelente, interessante, gente. Ítalo, que eu Prestem tenho. muita atenção nisso. Para vocês saírem dessa live com uma mentalidade diferente. Meus pacientes, quando passam com o Ítalo, né? O que eles mais falam, ai, doutor Ítalo deu um aconselhamento lá que eu saí com minha mentalidade totalmente diferente. Então aproveita isso que ele está fazendo aqui. Porque é para sair mesmo, tá? O pensamento muda e aí a maneira de lidar com o zumbido muda. Ô, Márcio, a Denise falou o seguinte: ó, estou há mais de 2 anos com zumbido, com piora a cada mês. Cada mês ela tá sentindo que tá piorando, piorando, piorando. Aí ela falou que o profissional que ela foi disse que não tem tratamento. Então, se cite pelo menos, sei lá, uns 5 tratamentos para o zumbido, porque existem dezenas, né? Então, cite uns 5 aí que pode, de Eu diria repente. pelo menos mais de uma centena, né? Pelo amor de Deus. Então, essa E coisa. eu acho que a gente tem que começar explicando por que esse zumbido está aumentando, né? E aí, quem revolucionou o entendimento do zumbido, e a primeira pessoa que eu ouvi falar esse nome foi justamente o Ítalo, quando eu era residente, né? E foi um sujeito chamado Jastreboff. Então, o Jastreboff, ele conseguiu colocar de forma mais racional qual é a lógica do paciente com zumbido. E aí ele entendeu que o paciente com zumbido é o paciente que tem algum prejuízo da audição, começa a escutar o zumbido a primeira vez. Aquele zumbido se torna consciente, ele ouve de forma consciente, então ele escuta o zumbido, e aquele zumbido escutado, ele vai ter o quê? Um significado. E é interessante porque o significado do zumbido, para a maioria das pessoas do mundo ocidental, é de um problema. E aí o fato de a pessoa ter um problema gera uma angústia, e o fato de gerar uma angústia gera um sofrimento. E aí quando a pessoa está sofrendo, vai alimentar mais a percepção, vai escutar mais o zumbido mais escutado vai gerar maior angústia, que vai fazer com que o zumbido fique mais perceptível e forma essa bola de neve, esse ciclo vicioso. E se a gente parar para pensar, assim, do ponto de vista conceitual, qual é a principal função natural da nossa audição? Claro que a gente ouve, né, para várias coisas, mas a principal função da nossa audição, do ser humano, é a linguagem. A gente se comunica com os sons. Então, quando a gente ouve uma pessoa falando, o som tem um significado, e esse significado é usado para a gente se comunicar. Então, inconscientemente, involuntariamente, qualquer som que a gente escuta
automaticamente a gente dá um significado para ele. Se a pessoa fala pare, eu sei que tem um significado de eu parar de realizar movimentos. Se tem uma buzina, eu sei que é um alerta. Se tem um alarme de incêndios, eu sei que é um incêndio. E aí, por exemplo, a pessoa que está escutando um alarme de incêndio, ela vai sofrer pelo incômodo sonoro do alarme ou porque o alarme de incêndio significa um perigo. Aí, se você pegar uma criança de 2 anos para escutar um alarme de incêndio, a criança vai continuar brincando. Ela não tem medo do alarme de incêndios. Agora, se colocar um adulto, ele sabe que o alarme de incêndios é um perigo. Então, não foi a característica sonora que gerou o sofrimento. Meu Deus, eu tenho que sair correndo, eu vou morrer. Quer dizer, a sensação de perigo que liga, né, os nossos sistemas de luta e fuga, adrenalina, o coração acelera, né, todo aquele mecanismo de ansiedade, foi desencadeado pelo significado. Então, a pessoa que tem um zumbido que está aumentando, pode ser que a doença esteja aumentando? Pode. Mas pode ser também que a pessoa esteja amplificando o zumbido pela capacidade que a gente tem de aumentar a percepção daquilo que é relevante para a gente. Se a gente estiver conversando aqui, tocar um alarme de incêndio, a gente continua falando, a pessoa que está ouvindo lá o alarme de incêndio não vai escutar mais o que a gente está falando. Mas se de repente alguém chega para ela e diz assim, olha, fica tranquilo que aquele alarme de incêndio está quebrado. De repente, aquele alarme de incêndio vai desaparecer da mente da pessoa e a pessoa volta a escutar o que a gente está falando. Porque o significado do som é que vai ter relevância e que vai gerar um círculo vicioso para cronificar o zumbido e trazer sofrimento, etc. Ou se a pessoa for uma pessoa, sei lá, que acha que o zumbido é a luz que está, né, como o Ítalo falou do paciente dele, você passa 15 anos achando que o zumbido é o funcionamento natural da lâmpada do quarto dele, aquilo ali não é doença, né? Quer dizer, ele tem o quê? Ele não tem nada. Ele tem nada, né? Quer dizer, Nada da então o lâmpada. que que diferenciou? Foi o significado para ele, foi aquilo que levou ao problema. Aí é um zumbido patológico, é um zumbido crônico, é um zumbido que vai trazer sofrimento. E tratamento. Oi, então, fale aí pelo menos alguns tratamentos para o zumbido, porque ela disse que o profissional falou que não existe tratamento para o zumbido. Nossa, gerador de som, terapias sonoras, ambientais, terapia sonora individual, TRT, TAT, né? Laser, né? Que é fotobiomodulação, remédios, tem uma série de remédios que a gente usa para tratar zumbido, né? Aí dizem, né? Fisioterapia. Na fisioterapia tem uma série, uma gama, laser, né? Além do laser, tem TENS, tem agulhamento, tem estimulação vagal, aí tem Estimulação magnética, estimulação magnética, transcraniana. estimulação elétrica, né? Quer dizer, tem uma gama de coisas, né, que a gente pode fazer imensa. O problema é que nem tudo serve para todo mundo e nem todo mundo tem o mesmo resultado. Então, cada paciente vai ter que ser olhado de uma forma, né, independente, Individual. individual, nessa coisa que diz assim, ai, serve para todo mundo igual. Não, não tem fórmula mágica. O tratamento de fulano de tal, que deu certo para ele, pode não ter nenhum efeito sobre você. Mas vale tentar, vale procurar. Dá pra gente, como médico, prometer que vai curar o zumbido? Não dá, ninguém consegue fazer essa promessa, né? E se fizer, é difícil né, confirmar. No entanto, a gente tem que tentar, e a maior parte dos pacientes de alguma forma melhoram. Então, a gente tem que ver, optar por coisas que para aquele paciente parecem que vão ter um resultado melhor. Às vezes, terapia, TCC, terapias de Tem sono, né? dieta. Dietas, reposições de vitaminas, tem muita coisa que a gente pode fazer, né? Assim, uma gama imensa. Dizer que assim já esgotou tudo que eu tenho para fazer é complicado, porque talvez isso também tenha dentro daquele arsenal terapêutico daquele colega, que é uma pessoa que talvez não trabalhe com zumbido. Eu não sei exatamente quem a viu, mas às vezes o colega não é da área do zumbido e ele tentou tudo o que ele podia realmente, né? Ele tentou, né, empaticamente curar, mas aí de repente vale a pena. Olha, vou procurar uma pessoa que trabalhe mais com zumbido, ver se tem mais alguma coisa, o que que pode ser feito para melhorar. Sempre tem alguma coisa para melhorar. E quando não tem nada, a gente vai trabalhar de sensibilização central da atenção ao zumbido. Que isso é a TCC, os relaxamentos, as meditações, o mindfulness. Tem uma gama grande de coisas, né?
que pode ser feita realmente, né? Na prática, quando eu comecei a estudar zumbido há 30 anos atrás, a gente não tinha 100 coisas para fazer. Hoje a gente tem mais de 100, né? Só que assim, né? São muitas técnicas, né? Eu diria que bem próximo aí, né? Tem muitos tipos de técnicas diferentes. A gente só tem que ver o que é melhor para cada paciente. Tem uma pergunta aqui interessante da Rê Enoque. Mas pode acontecer estando na menopausa? O que ela quer dizer, né? O zumbido pode ter relação aí com essa menopausa? Pode acontecer por uma questão hormonal? Quem gostaria de falar? Quer falar? O que eu falo? Fica à vontade. Ó, É, na verdade, tem muita relação, porque o estrogênio, que é o hormônio sexual secundário da mulher, ele protege a audição. Então, as mulheres, né, que entram na menopausa, ela tem uma redução desse hormônio. Portanto, há uma sensibilização maior. E isso não acontece só na orelha. Isso acontece no sono, isso acontece na respiração, isso acontece na pele, acontece na visão, acontece em tudo. Então, sim, o ouvido sofre influência muito mais na mulher, das hormônios sexuais secundários, do que no homem. Os estudos mostram que que o estrogênio, de modo geral, o estradiol, o estrogênio, eles tendem a proteger mais a audição. E a progesterona, não se sabe ao certo qual o efeito dela sobre o ouvido, mas não acredita-se que tem um efeito tão benéfico quanto o estrogênio. Então, isso está muito bem definido, isso para tontura, para zumbido, para audição e por aí Tem vai. até um estudo interessante, né, Ítalo? Vários, Tem vários, vários. O né? estudo da A da Roseli Roseli. foi um estudo que é a nossa colega, que também é otoneuro, foi um estudo sei lá, dos anos 80. Aqui no Brasil já mostrava essa coisa. Parece que se tem uma questão, o estrogênio, ele tem uma questão muito importante, por exemplo, na mulher, tanto na parte menstrual, e aí é semanal a coisa, como também, né, na parte do climatério, quando a mulher entra no climatério. Então, tanto para as menstruações regulares, por exemplo, pacientes que têm síndrome de ovário policístico, elas têm mais problemas hormonais, elas têm mais TPM, elas têm mais problemas com a glicemia, né? E aí, inclusive, elas às vezes têm até que usar metformina. E o metabolismo dessas mulheres também está alterado por conta do ciclo, né, menstrual. E isso também tem influência sobre a vida. Então, é um conjunto de coisas, né, Márcio? Quer Interessante. com completar com certeza. A orelha interna realmente ele é um sensorzinho mesmo, né, do nosso corpo. Ô, Márcio, tem uma pergunta aqui muito legal da Denise. O jejum intermitente, ele pode influenciar na piora de um zumbido? Aí depois eu quero que o Ítalo fale o seguinte: eu ouvi numa palestra de uma especialista aí na época relacionada à Covid, falando que quando nesses casos o jejum intermitente seria interessante nesses casos de neuroinflamação. Eu queria ver o que você acha disso. Márcio, então vamos É, lá. Me fala sobre o jejum intermitente para o zumbido. não, assim, o jejum intermitente é uma dieta bem da moda, acho que está saindo até um pouco da moda, mas assim, foi muito estudada. A dieta do jejum intermitente, ela tem vários prováveis benefícios no ser humano quando a pessoa fica assim mais de 12 horas seguidas sem comer, né? Isso desencadeia um monte de resposta natural em que o corpo vai queimar ali as gorduras, vai reduzir a resistência periférica à insulina e vai trazer uma série de benefícios além do objetivo inicial, que era a perda de peso. Parece que a dieta de jejum intermitente, de forma geral, ela é saudável. E aí, quando a pessoa pergunta assim, a dieta do jejum intermitente, será que teve foi a causa ali do meu zumbido? Né? Ou então, como na pergunta anterior, será que a menopausa foi a causa do zumbido? Eu gosto sempre de dar um passo atrás, porque assim, o zumbido é um fenômeno passivo e reflexivo e reflexo. O zumbido, ele não é, vamos dizer assim, causado por nenhum dos fatores que modulam ele. O que causa o zumbido é uma agressão da audição. Então, se a pessoa tem uma dieta muito exagerada e essa dieta compromete a saúde negativamente e pode afetar o ouvido da pessoa, agredir o ouvido, ela vai ter uma pequena perda de audição que pode até nem ser detectável. Então, essa
perdazinha de audição é que causou o zumbido. E aí a etiologia, a causa da perda de audição foi aquela dieta maluca. Quer dizer, não a dieta de jejum intermitente que não é maluca, mas assim, algo que tenha sido exagerado que possa ter prejudicado. A mesma coisa da parte hormonal. Então, se você tem uma queda dos protetores da audição, a pessoa vai ter ali alguma agressão a mais da audição. Então, não é que o zumbido seja uma caixa de som que estava desligado e o hormônio foi lá e ligou essa caixa de som, ou então a dieta do jejum ligou essa caixa de som. Então, o que acontece é uma agressão do sistema auditivo. E essa agressão do sistema auditivo gera duas repercussões imediatas: uma diminuição da capacidade de detectar o som, que pode ser percebido ou não, e ao mesmo tempo algum sintoma positivo, que é o zumbido, a sensação de ouvido tampado, né? Que são formas diferentes de manifestação da mesma coisa. Então, quando a pessoa tem uma agressão da audição, ao mesmo tempo ela vai reduzir a capacidade de detectar o som e, ao mesmo tempo, vai ter uma percepção alterada no sistema auditivo que pode ser interpretada como um fenômeno positivo, que é a percepção de um som que não está sendo produzido naquela caixa de som. Então, eu sempre dou esse passo atrás, porque às vezes a pessoa pode ficar na impressão de que determinado fenômeno causou o zumbido da pessoa. Se fosse assim, todo mundo que fizesse a dieta do jejum intermitente ia ter zumbido, ou todo mundo que entrasse na menopausa ia ter zumbido, e não é bem assim. Ítalo, Eu quer fazer algum comentário? Não, eu acho que é bem isso que o Márcio falou, né? O zumbido ele é multifatorial, né? A gente sabe que tudo começa com uma lesão na via auditiva, a gente não tem muita dúvida disso. Ninguém que trabalha com zumbido tem muita disso, né? Então, se eu consigo melhorar a audição, em parte eu também posso melhorar o zumbido. Isso é uma coisa que a gente vê na prática. Tanto é que quando a gente bota um aparelho, em alguns pacientes o zumbido desaparece. Desaparece em todos? Não, não desaparece em todos, mas alguns desaparecem. Então, a gênese, a mãe, a matriz do zumbido é a audição, né? Só que a gente tem muitas coisas que influem na audição, tem muitas coisas que influem no nervo, né? A gente tem muitas coisas que influem no labirinto, a gente tem muitas coisas que influem no nervo e tem muitas coisas emocionais, da parte neurológica, neuropsiquiátrica, que interferem na parte da percepção do zumbido. Percepção. Né? Uma coisa é a geração dele no ouvido, outra coisa é como você percebe. A geração às vezes é pequena e a percepção pode ser pequena. Em outros pacientes, a geração é pequena e a percepção é muito grande. Então, por exemplo, eu tenho pacientes que o zumbido aconteceu quando estava estressado, estava acabando, tinha que entregar um projeto, tinha que entregar a tese de doutorado. É claro que aquele zumbido que teoricamente a gente sabe que tem 10, 12 decibéis, na cabeça dele cresce geometricamente e é insuportável. O insuportável não tem a ver necessariamente com a geração, como a gente falou, mas sim o quanto de acrescimento essa parte emocional vai colocar sobre o zumbido. E aí vem todo o sofrimento. Né? O jejum intermitente, que é essa coisa de ficar horas, 16 horas às vezes, veja bem, não serve para todo mundo, como tudo na medicina. Eu já tive pacientes aqui com jejum intermitente com úlcera, coisa que eu só tinha visto na minha faculdade há 30 e poucos anos atrás. O paciente chegou aqui com jejum intermitente com dor epigástrica. Eu pedi uma endoscopia, veio uma úlcera. Eu disse, você já teve úlcera? Não, nunca tive. Então, o jejum intermitente serve para algumas pessoas. E o que se fala, a maior parte dos estudos do jejum intermitente foram feitos no começo por um cara que ganhou o prêmio Nobel, que eram com animais, eram pesquisas de bancada, a gente chama. Com camundongos, com cobaias, né, que mostraram que quando você fazia jejum intermitente, você diminuía um pouco a glicose, que é oxidante, né, melhorava, diminuía as gorduras, você tinha uma diminuição da atividade inflamatória do corpo. E a obesidade, a gente sabe que tem muito a ver com inflamação, né? O paciente que tem sobrepeso e obeso, ele tem inflamação no corpo. Então, diminuindo essa inflamação corpórea, diminuiria também outros aspectos, até a liberação
de substâncias que aumentam, diminuem a saciedade, essa coisa toda. Então, tem muito dessa coisa do jejum, mas não serve para todo mundo. Eu tenho pacientes que, quando fazem jejum, principalmente os intermitentes, o zumbido piora muito. E tem outros que não tem nada, né? Quando eu tinha zumbido, eu piorava quando eu fazia jejum intermitente. Eu Pois ia é, pra rua. eu tenho vários pacientes que me falam isso. Por quê? Porque se você, por exemplo, está fazendo hipoglicemia, o labirinto vai precisar de Vai mais sofrer. energia para ele está sofrendo. Então vai precisar. Então esses pacientes têm que interromper o jejum intermitente. Outros não. A gente vê que eles se sentem melhores, se sentem mais leves. Então tem que ir testando. Precisa ver qual é a indicação do jejum intermitente. O jejum intermitente não é um tratamento que foi testado para o zumbido, né? Ele foi testado para Verdade. outras coisas. Exatamente. Então, para outras coisas ele pode servir. E talvez para outras coisas ele pode servir, mas se essa pessoa tiver zumbido, talvez possa dar uma pioradinha no zumbido dela. E aí ele tem que rever. Então, a mesma coisa do Covid. O Covid é uma neuroinflamação. Então, se você muda toda a tua cascata inflamatória, você também melhora o zumbido. E algumas vezes também melhora o Covid, né? A memória, aquelas A coisas Covid todas. Então, longa, né? Esses é sintomas. longa, a Covid longa. A Valéria Neves fez um comentário maravilhoso. Agradeço. Eu tenho otosclerose e eu estou usando aparelho. Posso dizer, não sinto mais o zumbido desde que começou a utilizar aparelho. Olha só que depoimento incrível dela, né? Uhum. Muito bom. A Edilene, Márcio, ela perguntou o seguinte: quanto mais a perda de audição vai aumentando, Ótima isso quer pergunta. dizer que o zumbido vai aumentando junto ou esse zumbido pode ficar lá naquele nível e a perda ir aumentando? Perfeito. A gente atende muito paciente com zumbido que não tem mais a doença que causou o zumbido. Então, a pessoa pode ter um zumbido depois de uma surdez súbita, uma perda repentina da audição, pode ter o zumbido porque o tímpano perfurou e ficou com uma perda de audição definitiva, pode ser uma otosclerose que deixou a perda definitiva, mas existem pacientes que têm doenças em atividade. Por exemplo, a doença de Meniere, que é uma doença que causa crises de vertigem junto com zumbido, sensação de ouvido tampado. Então, quando a pessoa tem uma doença em atividade, o zumbido pode ser um indício de que a pessoa está pior da doença que causou. Ou um paciente que tem um chivanoma, um tumor na região do nervo e que está comprometendo a audição. Se de repente o zumbido estava de um jeito e de repente o zumbido aumenta, é um indício de que a perda de audição piorou e a gente vai ter que investigar para saber se a doença que causou o zumbido está piorando. Porém, na maioria das vezes, quem faz o zumbido aumentar não é a causa que aumentou, e sim os fatores lá para cima. Então, a causa do zumbido quase sempre não é o motivo pelo qual o zumbido cronifica. Então, quem faz o zumbido aparecer é uma perda de audição que às vezes a pessoa nem tem mais. Eu tive um paciente que eu sempre comento, e foi assim uma aula para mim. O paciente chegou para mim com a cera no ouvido, isso é verdade. Ele chegou com cera no ouvido. Doutor, eu vim aqui porque meu ouvido tá com zumbido, eu não tinha esse zumbido. Eu fui olhar, começou quando? Ontem. Eu fui olhar, começou depois que ele mergulhou a cabeça, sei lá o quê. Quando eu fui ver, o ouvido dele estava tampado com cera. Aí eu lavei, tirei a cera do ouvido dele, ele ficou melhor, foi embora. Na outra semana ele volta. Doutor, melhorou bastante, mas o zumbido não ficou bom. Ou seja, ele não tinha zumbido, ele perdeu a audição por uma perda transitória, que é simplesmente um bloqueio mecânico da passagem do som. Isso fez com que essa agressão, que na verdade não foi uma agressão, foi uma repercussão temporária, né, de perda de audição, fizesse ele perceber o zumbido. E aí, quando você curou o problema, ele já tinha amplificado lá no sistema nervoso central. Aí, se você faz uma audiometria desse sujeito, é uma pessoa que tem zumbido sem ter perda de audição. Só que ele teve. Ele teve perda de audição, e foi a perda de audição que ele teve, não tem mais, que fez com que o zumbido aparecesse. Então, o aumento do zumbido não tem uma relação linear com a causa que fez o zumbido aparecer. Se a pessoa tem uma perda de audição que fez o zumbido começar, não significa dizer que o zumbido piorando, ele esteja piorando da audição, né? Então, no caso aqui da gente,
a gente tem muito paciente em comum. Eu brinco que a Karina é quem salva aí um monte dos pacientes de zumbido que me procura por conta dessa influência da parte muscular no zumbido. Então, eu comentei que eu acredito que todos os zumbidos começam por uma questão auditiva. Verdade. Continuo achando isso. Mas o que mantém o zumbido não é o que fez ele aparecer. E uma das coisas que a gente tem estudado que está super em voga é justamente a repercussão muscular para manter esse zumbido. E aí, se você trata essa parte muscular, os problemas de ATM, as repercussões musculares das posturas erradas, das hérnias de disco, das artroses, ou da própria tensão pela questão da ansiedade, se você vai resolvendo essa parte muscular, aquilo que estava mantendo o zumbido melhora e o paciente fica bom. Às vezes a cura do zumbido pode estar por aí. Então, não existe uma relação linear entre a piora do zumbido e a piora da perda de audição, que foi o que eventualmente fez o zumbido começar. Perfeito, muito bom. Jéssica perguntou o seguinte, Ítalo, tem um zumbido pulsátil que acompanha as batidas do coração e ele aparece quando eu movimento o tronco, movimento o corpo ou até quando respiro mais intenso e ela tá falando que tem disfunção temporomandibular. E aí, tem relação aí de repente com parte muscular? Uma coisa é o zumbido crônico, subjetivo, que é esse zumbido que é um chiado, um apito, uns. Esses são zumbidos crônicos que a gente chama. Existe um outro grupo de zumbidos que a gente chama zumbidos rítmicos, que tem um ritmo, ou então é tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Então são os zumbidos que têm ritmos. Dentro dos zumbidos com ritmos, tem uma classe de zumbido que a gente chama zumbidos pulsáteis, que parecem como se o coração tivesse dentro da orelha. Primeira coisa que tem que estudar é para ver, né, fazer exames de sangue, para ver se você tem situações onde o sangue está batendo mais rapidamente. Por exemplo, a gravidez, a tireotoxicose, que é um aumento da quantidade de É ótimo. hormônios tireoidianos no corpo, a anemia, uma série de coisas pode fazer com que o sangue bata com mais rapidez dentro dos vasos. E por baterem com mais rapidez, a gente percebe o barulho do sangue batendo quando está perto da orelha. Outra coisa é avaliar através de exames de imagem, ressonâncias, angiorressonâncias, né, tomografias, se tem Doppler. um vaso que está muito perto da orelha e que a nossa orelha perceba o batimento desse vaso. Porque quando isso acontece, muitas vezes você consegue, com cirurgias, com embolizações, curar isso e melhorar e desaparecer o zumbido pulsátil. Então, a investigação do zumbido pulsátil é uma investigação diferente da investigação convencional, né? Isso, na maior parte das vezes, são feitos pelas pessoas que trabalham mais dentro da otoneurologia, dentro dos especialistas em zumbido, porque é uma coisa mais atípica, né? E aí, né, ainda a gente tem outra ideia que começou na década de 70, foi esquecida por muitos anos, e mais recentemente a gente entrou em contato mais fortemente com isso, que é quando você tem uma contratura muscular, você tem uma disfunção osteomuscular, né, articular, né, esse estímulo muscular, ele pode, através de um mecanismo lá, né, endógeno, um mecanismo interno, fazer a liberação da autopercepção dos sons internos do nosso corpo. Então a gente pode, quando o pescoço está muito tenso, está tendo apertamento, essa coisa toda, pode ter um zumbido pulsátil de origem muscular. A maior parte dos zumbidos pulsáteis a gente tem que investigar, são de origem vascular, dos vasos. Mas algumas vezes a gente encontra pacientes que têm zumbidos pulsáteis de origens musculares. É outra coisa, é outro mundo que tem que ser investigado também pelo médico, pelo otorrino, para ver se tem. Se não tem, se é de origem muscular, a gente vai mandar para Karina. Karina vai fazer, né, uma série de sessões para tentar desensibilizar. Né? Então, tem muitas formas de tratamento o zumbido pulsátil, mas são tratamentos diferentes.
né, dos zumbidos convencionais. Então, até respondeu, Márcia, a sua pergunta, Márcia Santos, né? DTM, bruxismo, pode causar zumbido pulsátil? Sim. Inclusive, tem na literatura aí um neurocientista, o Levine, Robert Levine, que ele colocou na literatura esse termo, que é a síndrome do zumbido pulsátil somatosensorial. Quer dizer, que tem relação com essas questões musculoesqueléticas aqui Isso desde e que 70. pode acompanhar, sim, as batidas do coração. E tem uma característica interessante que ele fala o seguinte, nessas questões relacionadas a músculo, quando você faz movimentos, né, na mandíbula, abre, fecha, joga, o zumbido pode parar, esse pulsátil ele para. Então, Ou é uma das aumenta. características, tá? Que a gente pode pensar e quando, obviamente, todos os exames deram normais que o médico pediu. Então, a gente já começa a pensar em algo relacionado a músculo, tá bom? O Snow USA, meu zumbido é super alto, parece que vibra. Também às vezes, mas já mandei olhar e os médicos falam que não é nada. Muito estranho, porque sinto muito forte e a vibração não é normal para a orelha interna. Olha, vibração às vezes lembra muito o caso de síndrome tônica, uma sensação de vibração, a mioclonia, né? Vibração é um zumbido rítmico, então tem muito a Mioclonia. ver com questões musculares, né? Tá vendo, Snow? Pensa, vibração, motor, cliques, estalidos, asa de borboleta batendo. Sempre pensar também em algo muscular, tá? Não deixe de pensar sobre isso. Inclusive, eu vejo mais casos musculares de zumbido pulsátil do que casos vasculares. Eu tenho visto cada vez menos zumbido vascular mesmo, assim, para colocar a culpa num vaso É, sanguíneo. eu vejo mais vascular. Eu É. vejo mais vascular, porque é assim, muitas vezes, mas tem o pessoal lá, por exemplo, na Coreia, eu fui para um congresso em 2019. A chance deles pegam um paciente com zumbido pulsátil, achar uma alteração vascular que justifique É aquilo, difícil. né? Não é muito alta lá, é mais 70%. É? Sério? É. Só que a gente. Deve ser um viés de seleção. Então, o que acontece? Eu acho que as duas coisas podem acontecer. Primeiro, você pode ter a parte vascular, que às vezes não tem nenhuma importância, às vezes é uma decência de ser sigmoide, às vezes é um divertículo. Isso. Não tem nenhuma importância. Você olha e diz assim, o que é que aquilo tem a ver? Tem a ver nada. Mas aí, quando ele faz uma contratura muscular, quando ele faz uma DTM, um apertamento, o zumbido pulsátil se torna mais claro para ele. Então pode ser uma associação de coisas, né? A gente é o que eu acredito, porque quando eu fui para a Coreia e que eu vi esses estudos dele, eu fiquei encantado, mas eles vão atrás, né? Eles fazem tomografia de ossos temporais, eles fazem angiorressonância venosa, arterial, né? E aí eles acham a faixa de 70%. Então, eu vejo mais, mas eu acho que o muscular é uma coisa que tem muito, muito, muito. A gente tem muito, né? Eu acho que é um caminho grande aí de investigação e de possibilidade terapêutica, de oportunidade terapêutica. E É verdade. pós-pandemia aumentou muito, né? Muito. Bruxismo, DTM, acho que deu um boom aí que Cervical aumentou bastante. também, né? É. Tem uma última pergunta agora para a gente finalizar, do Já? Edinaldo, que aí eu vou dividir. Né? Ele fala o seguinte, que eu acho super interessante e importante aqui para a educação das pessoas. Se eu não procurar o médico, há um risco de eu ter Alzheimer por causa do zumbido e surdez total por causa do zumbido. Então vamos lá, então fala do Alzheimer e o Márcio vai falar se o zumbido vai levar a surdez total, tá bom? Então fala do Então, Alzheimer. desde 2016 se descobriu, né, que a perda de audição ela era um fator que podia modular a evolução de pacientes com declínio cognitivo. Quando eu falo declínio cognitivo, é qualquer tipo de demência, né? É demência senil da idade, demência de Alzheimer, demência frontotemporal, né? Então, tem um monte de tipo de declínio cognitivo, de demência. E se descobriu, né, que um dos fatores que mais tinha impacto na evolução dessas doenças era a perda de audição. Então, assim, o que que tem uma relação direta com a demência? A perda de audição, né? Como um fator modulador importante.
né? A dúvida é, tudo começou porque recentemente saiu uma fake news com Drauzio Varela, né? Isso aquilo é inteligência artificial, não foi o Drauzio Varela que falou aquilo, né? Dizendo que se você não cuidasse ia dar demência. Isso não é verdade. A literatura não suporta esse tipo de, né, coisa. O zumbido tem a ver com a perda de audição. A perda de audição que pode fazer com que a evolução da demência seja pior. Por quê? Eles pegaram pessoas com demência, botaram aparelhos de audição no grupo e não botaram no outro. E foram estudando essas pessoas. As pessoas que estavam não protetizadas, eles evoluíram pior da demência. Não é que a demência foi a causa a surdez foi a causa da demência. Não, foi um fator nesses trabalhos que modulou a evolução. No entanto, mais recentemente tem se falado que pode ter, né, a perda de audição pode ter algum fator que ajude no aparecimento realmente da demência. E aí não só como fator modulador, como também como fator causal. Porque se você tem a perda de audição e você tem que ficar prestando muita atenção, você distrai muito o seu sistema cognitivo, a sua atenção, e isso traz repercussão também para o desempenho cognitivo daquela pessoa. Então, a gente sabe, o que que a gente sabe? Que a perda de audição é um fator que modula o declínio cognitivo. A gente ainda não sabe se a perda de audição é um fator que causa demência. A gente acha, a maior parte dos estudos não comprova isso. Comprova mais o fator evolutivo. Agora, o zumbido não tem nada a ver Nada a com ver. demência. Porque o zumbido está aí por conta da perda de audição. E isso, né? Tem pacientes que têm perda de audição e tem zumbido, tem pacientes, como o Márcio falou, que tem perda de audição e não tem zumbido. Então, não, né? Não é o zumbido que, se você não cuidar, vai dar demência. Isso não é verdade. Agora, se você tiver zumbido e perda de audição, é melhor tratar a perda de audição se você tem, por exemplo, algum familiar com demência, né? Porque você vai ficar mais protegido, né? É isso que a gente fala. Então, hoje em dia, a gente tem a ideia de que se tem perda de audição, tem que tratar mais precocemente possível para proteger cognitivamente esse paciente, né? Independente se ele vai ter ou não demência, porque às vezes ele não tem a demência de Alzheimer, mas ele vai ficando esquecido com o tempo. E os estudos mostram que os pacientes, por exemplo, que estão protetizados, estão mais protegidos dessa demência que vem só com a idade, por exemplo. Então a gente não vai tratar a prótese só por conta na demência, a gente vai tratar por conta da perda também, da comunicação, da socialização. Essas pessoas são mais deprimidas, essas pessoas são mais isoladas, e tudo isso são fatores que contribuem para o declínio cognitivo. Declínio cognitivo é a diminuição da memória, né? A gente chama isso do ponto de vista médico, declínio cognitivo, que pode ser um dos sintomas da demência. E tem vários tipos de demência, né? Tem a demência vascular, que é do pós o AVC, né? O acidente vascular cerebral, e por aí vai, né? Tá bom? Muito bom. E o Márcio, zumbido não causa surdez. Inclusive, tem estudos que comparam pessoas que têm uma perda de audição X, né, a mesma audiometria, aí um tem zumbido, o outro não tem, né? A capacidade de escutar de ambos é exatamente a mesma. Então, o zumbido ele não interfere na capacidade de escutar. Né? Quer dizer, o que interfere na capacidade de escutar é o quanto de células da audição que a pessoa tem, quer dizer, a capacidade auditiva do sujeito. A presença ou não do zumbido é irrelevante para isso. O zumbido é uma repercussão, o zumbido é um elemento passivo, ele é reflexo da perda de audição. A perda de audição causa o zumbido. E eu assino embaixo em relação ao Alzheimer, né, que o Ítalo falou, e eu até acrescento que eu já contei essa história várias vezes e eu fico repetindo para os pacientes, aí os pacientes dizem assim, e o meu também e tal. O paciente com Alzheimer, ele começa a esquecer do zumbido e fica bom do zumbido. O paciente com Alzheimer fica curado do zumbido, porque o zumbido é muito mais neurociência do que propriamente ouvido, né? Então, o paciente que tem um declínio nas capacidades cognitivas cerebrais perde a capacidade de perceber o zumbido. Então, o Alzheimer cura o zumbido, mas é um preço caro, é melhor não ter Alzheimer, não. Exatamente. Eu tenho vários pacientes que começaram, quando o Alzheimer começou,
ele também já tinha a percepção do zumbido, e com o passar do tempo, com a evolução da doença, eles deixaram de perceber o zumbido, eles deixaram de se incomodar. Isso também não é para todo mundo. Eu já tive paciente que a coisa que mais os incomodava na demência era exatamente o zumbido. Então as duas coisas podem acontecer, mas isso que o Márcio falou é muito interessante, muito, né? Ai, meu Deus do céu, eu fico quietinha com esses dois. Quando eu nem falo muito, eu fico só prestando atenção. Meu Deus do Essa céu, carinha. 10 minutos a mais, mas valeu muito a pena, porque é uma aula, a gente aprende muito. Vocês vão sair daqui diferentes, eu tenho certeza. Vocês gostaram da live? E aí? Próximo mês, então, em março, teremos mais uma live de Maratona de Dúvidas, né? Sempre trazendo aí as respostas para vocês dentro do possível. Gostaria de agradecer mais uma vez aos meus queridos amigos aí, né? 10h10 da noite para a gente poder descansar agora. Obrigada por mais uma participação de vocês. Queria que vocês deixassem só um recado assim para finalizar. Ítalo, o que é que você gostaria de falar para quem tem zumbido, que está sofrendo com zumbido? Olha, na verdade, o zumbido é um sintoma, precisa procurar uma causa, né? Precisa entender o fator principal, que é a perda de audição, como é que tá, se não for uma perda de audição significativa, né? E tentar entender, a partir daí, todas as causas que podem modular o zumbido. E aí é uma lista de coisas que podem modular o zumbido. Tendo tudo isso muito claro, né? A gente vai partir para os arsenais terapêuticos. A gente tem uma gama de arsenal terapêutico. Então, uma pessoa acabou de dizer aqui, olha, o meu médico disse que o zumbido não tem nada a ver com músculo. Pois é, tem muito a ver com Nossa músculo, né? Senhora. É uma das alterações, né? Então, esse talopram pode causar bruxismo? Sim, esse talopram. Então, tem muitas coisas, né, que a gente vai vendo aqui. Infelizmente, não dá para responder a todo mundo, Claro. mas gama de coisas. Então, assim, procurem procurar um colega que esteja atento a vocês, que ouçam essas angústias, essa série de perguntas que você tem e procurem esclarecer essa coisa, né? Então, procurar, né, pessoas que trabalhem com isso faz toda uma diferença, porque vai trazer para vocês toda a parte cognitiva do zumbido. E para o paciente deixar de se incomodar com o zumbido, ele precisa entender que o zumbido talvez não tenha nenhum risco. Não tem o risco que, sem querer, a gente coloca sobre ele, né? Mas para isso acontecer, a gente tem que limpar todas essas preocupações, todas as crenças, todas as ideias e as fantasias que às vezes a gente vai desenvolvendo com o passar do tempo. Principalmente se o zumbido é muito crônico, porque o zumbido crônico, a gente vai criando. Será que é aquilo? Será que é aquilo? E aí isso vai aumentando o quê? A nossa vigilância. Aumentou a vigilância, o que que faz? O zumbido incomoda mais, né? Então, não tem para onde correr. Quanto mais vigilância a gente tiver, mais incômodo a gente vai ter em relação ao zumbido. Muito bom, gente, ó, para quem não segue a gente aqui, ó, aqui em cima, vocês podem seguir a gente, tá? E o pessoal vi muito, eu não tenho profissional na minha cidade. Gente, hoje em dia a maioria faz teleconsulta, tá bom? Então não se sintam abandonados, que aí depois da pandemia tiveram algumas vantagens, uma delas foi realmente a teleconsulta se instalar aí na nossa vida. Márcio, o que, é que você gostaria de deixar de mensagem final? Ó, primeiro agradecer que eu adorei, como sempre, né? Me convide aí N vezes, que eu estaria aqui N vezes. E assim, eu acho que o primeiro recado é a primeira pergunta que você colocou lá para a gente responder, que o zumbido tem tratamento, né? Quer dizer, frequentemente tem cura, mas sempre tem tratamento. E é interessante, Karina, agradecer aí duplamente aí pelo convite, porque eu estou terminando um projeto que assim que eu estou super assim animado, que é nessa área de zumbido no mundo digital. Então quem for meu seguidor aí, vou divulgar lá no Instagram no momento oportuno. Mas eu acho que vai ser bem legal, porque assim, o paciente com zumbido ele fica muito perdido, né? O paciente fica com zumbido, aí vai no profissional, o profissional diz uma coisa, o outro diz outra, o outro diz outra, aí vai no Instagram, e quando começa a falar de zumbido, o Google começa a mandar propaganda, aí vem charlatanismo, vender gotinha do ouvido e tal. E a gente sabe hoje que essas informações erradas, elas têm um efeito ruim, deletério para o zumbido piorar. Né? Então, uma live como essa, que a gente está comentando, tirando dúvidas, isso tem um efeito terapêutico. Né? Então,
Eu tenho então, esse fim de semana eu estava finalizando ali um projeto justamente essa questão do zumbido que eu vou divulgar em breve aí no Ai, Instagram. meu Quem não for meu Deus. seguidor, você pode adicionar lá, que eu acho que esse mês ainda deve sair. Então, muito Nossa, vou ficar obrigado de aí pelo butuca ligada. convite. Agora a curiosidade bateu. Vou ficar de olho. Queridos, obrigada, pessoal. Obrigada pela presença de vocês, meus amigos. Obrigado. Muito obrigada mesmo. Valeu, até a Tchau, próxima. Tchau, tchau, tchau. beijo, tchau, tchau, Márcio. Tchau, Tchau, queridos. Ítalo, Karina. Tchau, Tchau a tchau, todos. Obrigado. abraço.